No passado, as creepypastas dominavam o nicho de terror da internet, tanto pelos seus conceitos interessantes para a época, quanto a facilidade em que as histórias repercutiam. Porém, os tempos mudaram e hoje ninguém mais tem medo dessas lendas. Entretanto, o que ainda mantém muitas creepypastas vivas nos últimos anos tem sido a curiosidade em saber de onde as imagens que acompanham essas histórias icônicas vieram, e descobrir que algumas delas se originam de mídias perdidas. Em alguns casos, nós não fazemos ideia de como o material original se parecia, ou muito menos de onde ele veio. Hoje, iremos atrás das origens de uma das imagens de creepypasta mais icônicas da internet, um sorriso photoshopado que esconde mistérios há quase 20 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e hoje trago uma investigação sobre uma creepypasta muito nostálgica pra mim que eu já queria falar há um bom tempo: Smiley Dog. Até o final deste vídeo entenderemos a verdadeira origem da história, quando ela apareceu pela primeira vez, quem é o seu criador e, por fim, a busca pela suposta primeira versão da imagem Smiley.jpg, que estaria perdida há décadas. Então, já se ajeita na sua cadeira, sofá, cama ou em frente a uma janela escura com uma mão assinando ao fundo e vamos espalhar a palavra. Antes de começar, eu só queria deixar claro que, para fazer essa pesquisa, eu tirei algumas informações de um vídeo do Blamington George e outro do Hulk, que fizeram as suas próprias investigações. Em 7 de janeiro de 2009, às 8h27, um usuário anônimo deu início a uma thread na aba de Paranormal do 4chan perguntando sobre um boato que ele ouviu de um amigo. A imagem em anexo mostrava um disquete velho. Olá, alguém poderia me falar sobre algo chamado Smiley.dog ou Smiley.jpg? Um amigo meu mencionou isso uma vez e falou desse fórum. Levou cerca de meia hora até que esse usuário fosse respondido por pessoas que não sabiam do que se tratava. O OP então disse que aquele disquete pertenceu ao seu amigo e que a tal Smiley.jpg estava salva ali, junto também de algumas anotações desse amigo. O OP então começa a mandar essas notas em diferentes posts, construindo um grande relato que mais tarde se tornaria uma das creepypastas mais marcantes da internet: O Curioso Caso de Smiley.jpg, por JML. Eu não vou contar a história completa, pois esse não é o intuito do vídeo, mas eu vou resumir e falar dos pontos mais importantes. Nesse relato, JML diz que em meados de 2005 ele ouviu falar sobre uma suposta imagem amaldiçoada da internet, que desenvolvia sintomas de epilepsia, ansiedade aguda e pesadelos intensos em qualquer pessoa que apenas a visse. Esse arquivo, sorriso.jpg, não existia em absolutamente nenhum lugar da internet. Tudo o que se sabia, além dos seus efeitos perigosos na mente humana, era que a foto mostrava uma criatura monstruosa, levemente similar a um cachorro husky, com duas fileiras enormes de dentes humanos, olhando fixamente para a câmera, enquanto ao fundo havia uma mão humana acenando. Não existiam rastros da imagem original na internet, além de cópias ou recriações fajutas. Artigos sobre esse fenômeno eram excluídos constantemente e só se sabia que em algum momento entre os anos 90 até 2002, a imagem era frequentemente enviada em fóruns de humor como o Something Awful, inclusive é o mesmo site que saiu o Slenderman, e então era apagada, enquanto as poucas pessoas que viram a imagem estavam desaparecidas ou até mortas. No verão de 2007, JML conheceu uma mulher chamada Mary E, que teria sido uma das vítimas da imagem em um fórum de 1992. Desde então, Mary foi perseguida por uma entidade que ela chamava de Smiley.dog, que a atormentava por meio de pesadelos todas as noites, durante 15 anos. A criatura dizia que se Mary espalhasse a palavra, nesse caso, mostrar a imagem para outras pessoas, ela seria livre. Mary não conseguia fazer isso, sabendo que destruiria a vida de outras pessoas. Ela foi forte e aconselhou JML para que ele ficasse longe desse arquivo maldito. Infelizmente, em meados de 2008, Mary não suportou mais e tirou sua vida. Mais tarde, JML recebe um novo e-mail de uma mulher chamada Elsa, que tinha o anexo Smiley.jpg.
Na mensagem, Elsa dizia que a imagem não era nada demais e que ela apenas estava espalhando a palavra. JML, relutante, baixou o arquivo em seu disquete e encerra seu relato dizendo: Eu poderia espalhar a palavra? Sim, eu poderia. E o OP encerra enviando a imagem salva no disquete, assim aterrorizando os usuários que acompanhavam a thread. E foi aqui que a lenda do Smiley Dog nasceu, e mais tarde se tornando o fenômeno que conhecemos hoje em dia. A versão original da história está salva no site oficial do creepypasta.com, e essa thread de janeiro de 2009 está parcialmente salva pelo Wayback Machine. Peço que lembre-se dessa thread, pois voltaremos aqui mais vezes durante o vídeo. Agora que entendemos de onde a história surgiu, você deve estar se perguntando qual é a verdadeira Smiley.jpg. Pesquisando pelo nome original da história durante 2009, estes são os resultados predominantes. As imagens mais antigas atribuídas ao Smiley Dog, circulando pela web desde os primeiros meses de vida da história. Então, qualquer outra foto além dessas duas é só uma recriação qualquer. Desde sempre houve debates acerca de qual imagem veio primeiro. Inclusive, comenta aí qual você acha que é a foto original. Para facilitar nossa vida, eu vou chamar essa imagem de variante vermelha, porque ela é bem vermelha, certamente. E a outra será a variante Polaroid, pois ela tem bastante ruído e filtros que lembram uma foto Polaroid. Como dito antes, o anônimo do 4chan que compartilhou o relato também enviou a Smiley.jpg. Porém, ela e qualquer outra imagem enviada nessa thread foi perdida. O que podemos fazer para descobrir qual dessas duas imagens pode ter sido o anexo original é analisar os comentários que falam diretamente sobre a imagem. Aqui existem comentários interessantes. Parece mais um porco do que um cachorro pra mim. História boa, mas a imagem é uma merda. Porco, agora eu não vou mais conseguir desver isso. Muito obrigado, viado. Alguns comentários comparam a criatura da foto com um porco, ou reclamando que não parece um cachorro. Eu não sei você, mas a variante vermelha até que combina com essas descrições. A gente também pode analisar a descrição da imagem dentro da própria história. Ao decorrer do texto, é dito várias vezes que o Smiley Dog não é um cachorro, mas sim uma criatura que vagamente lembra um cachorro husky, e que o monstro possui um largo sorriso, com vários dentes humanos bem nítidos. E vamos ser sinceros, a Polaroid não se encaixa bem nessa descrição, pois aqui a criatura é literalmente só um cachorro com cara de mal e o sorriso é meio discreto, enquanto a outra versão é bem mais monstruosa e possui o tal sorriso largo e exagerado, batendo perfeitamente com a história. Além disso, em diferentes discussões pela internet, usuários que acompanharam a história nessa época afirmam que a imagem vermelha é a primeira, e que a Polaroid é apenas uma recriação. Com todos esses pontos em consideração, eu acho que não há dúvidas de que a variante vermelha é a imagem original da creepypasta, e que, de acordo com veteranos da internet, a Polaroid é apenas um remake, provavelmente feito por alguém que não gostava da imagem original, o que não era uma opinião impopular, como a gente viu. Mas apesar de ser mais bem feita, dá pra dizer que essa imagem também é fruto de uma certa má interpretação da história, levando o nome muito ao pé da letra e ignorando detalhes importantes do texto. O Smiley Dog odeia gente que não lê a porra da thread. Agora que entendemos que a Polaroid não é a imagem original, ainda existe um questionamento importante a respeito dela. Se essa imagem não é o anexo original da thread de janeiro de 2009, de onde ela veio? Quando falamos de imagens que já foram postadas milhares de vezes na internet, é muito difícil encontrar o seu ponto de origem, ainda mais quando falamos de arquivos antigos, pois mecanismos de buscas e métodos de engenharia reversa não são 100% eficazes. Por um tempo, a fonte mais antiga da Polaroid era datada em 22 de junho de 2009, mais ou menos 6 meses depois da creepypasta, enviada no site Flickr por um usuário chamado Lion Harris 1987. Porém, dando uma olhada no perfil dele, foi percebido que Lion Harris apenas repostava imagens, de todos os tipos, então não foi ele quem criou a Polaroid do Smiley Dog.
Mas graças ao Flickr foi feito um achado muito valioso para essa busca, a foto da mão que aparece na Polaroid. O post original se chama Mão Legal e foi enviado em dezembro de 2006 e encaixa perfeitamente sobre a mão sangrenta da Polaroid. Até o momento desse vídeo, a mão legal é o único asset 100% confirmado fazer parte dessa imagem. O resto ainda é um mistério e só existem algumas suspeitas, mas nada comprovado. Seja lá quem é o autor dessa foto, fez um ótimo trabalho mesclando as imagens originais. Mas recentemente foi descoberta uma data ainda mais antiga para Polaroid. 14 de abril de 2009. Nesse dia foi criada uma página sobre o Smiley Dog em um site chamado edramatica.com, que é uma wiki bem antiga da internet. Essa página inclusive acredita outra imagem como a original, que no caso é uma edição muito descarada da própria Polaroid. Nem vale a pena perder tempo com isso. Além dessa imagem também temos outras anexadas e... Mano, que porra é essa? Como isso se trata de uma wiki, significa que aqui também não é a origem da Polaroid, já que os admins certamente pegaram ela de algum outro lugar. Mas por enquanto, esse é o ponto mais antigo que conseguimos chegar com essa imagem. Também existe uma teoria de que, na verdade, a Polaroid teria surgido na própria thread de janeiro de 2009, feita por alguém aleatório alguns minutos após os primeiros comentários reclamando da imagem original, na tentativa de fazer algo melhor. É possível. Mas, de novo, todas as imagens dessa thread estão quebradas e não dá pra confirmar nada, apenas especular. Por conta disso, também não sabemos quem é o artista por trás dela. Analisando de perto, até encontramos o que parecem ser iniciais na imagem, PO, mas até agora nada relacionado a isso foi descoberto. Mas uma coisa é certa, que desde o nascimento da creepypasta já haviam usuários criando suas próprias versões da imagem, versões que talvez nunca vimos e nunca veremos. Agora que já vimos tudo relacionado à variante Polaroid, podemos focar na, até então, imagem original de Smiley.jpg, como ela foi feita, e descobrir quem é o seu criador. Antes da gente prosseguir, eu queria saber se você consegue me ajudar. Já tem um tempo que eu ando tendo muitos problemas com meu PC atual, que é uma tremenda bosta. E eu tô tentando juntar uma grana para comprar uma máquina nova e assim produzir vídeos melhores e com menos dificuldade. Cê não tem noção do quão difícil é renderizar vídeo com esse PC. Se por acaso você quiser e puder me ajudar, meu LivePix vai estar aí na tela e na descrição. Qualquer valor vai fazer a diferença. Mas mesmo que você não consiga fazer um Pix, saiba que o seu like, inscrição e um comentário bacana também me ajuda muito. Enfim, chega de mendigar, bora continuar com o vídeo. Essa imagem é bem estranha, não fala apenas do visual, mas também pelo fato dessa coisa ser um amontoado de imagens drasticamente photoshopadas. Mas diferente da sua irmã Polaroid, quase todos os assets da variante vermelha já foram encontrados. O icônico quarto vermelho se trata da capa de um álbum chamado Sentado Sozinho em um Quarto Escuro e Vazio, da banda Balan Acabe, da Pensilvânia. Esse álbum foi lançado em 1º de janeiro de 2008, mais ou menos um ano antes da creepypasta. Infelizmente, a mão ainda é um mistério. Ninguém faz ideia de onde ela veio. Por isso, agora vamos focar no elemento principal da imagem, a criatura. Ainda não é certo qual é a source exata dos dentes do Smiley Dog. Algumas pessoas acreditam que eles tenham sido tirados dessa imagem, que é muito associada ao SCP-895, porém observando as duas imagens lado a lado, é mais provável que tenha acontecido o contrário, o sorriso do Smiley Dog recortado e utilizado na imagem do 895. Pelo menos eu acho que faz mais sentido, ainda mais levando em consideração que, buscando por essa imagem, os resultados mais antigos nos levam no máximo até 2012, anos depois do Smiley Dog. Também foi especulado que a imagem dos dentes pode ter saído de um blog antigo de uma mulher chamada Stephanie, que no início dos anos 2000 criou uma página para compartilhar o avanço dos seus procedimentos dentários. Em meio a várias fotos, existe essa que mostra os dentes de Stephanie.
e alguns enxergam similaridades com os dentes do Smiley Dog, mas honestamente eu não achei parecido. Mas se for mesmo os dentes dela, isso seria bem engraçado, eu acho, porque imagina só você criar um blog para compartilhar o seu tratamento dentário e anos depois um random usa a foto dos seus dentes para criar uma creepypasta extremamente popular. Sinceramente eu não sei como eu me sentiria, porém é muito mais provável que a source dos dentes na verdade seja essa stock image. O formato dos dentes e os espaços entre eles batem quase perfeitamente com o sorriso. Só não é 100% porque esse sorriso horroroso foi muito distorcido com as ferramentas do Photoshop, mas ainda assim dá pra perceber que os dentes da frente são idênticos. O único problema é que não sabemos quando essa imagem foi postada pela primeira vez, mas alguns resultados implicam que ela surgiu em meados de 2007, de acordo com a nossa linha do tempo. Agora, o cachorro, o elemento mais importante, foi uma busca difícil e bem demorada, pois durante anos várias imagens já foram atribuídas como a source original. Essa imagem, por exemplo, que é bem engraçada, já foi creditada várias vezes sendo o asset usado, mas ela não se encaixa tão bem. Levou anos para encontrarem a foto original, que só foi descoberta em meados de 2021 e 2022 no Reddit. A foto em questão é essa. A perspectiva é a mesma e o rosto do cachorro encaixa perfeitamente. O corpo é a única coisa que não bate, mas muitos investigadores concordam que o torso do Smiley Dog muito provavelmente foi feito com o próprio Photoshop. Essa foto não tem uma origem conhecida. O que se sabe é que ela era usada constantemente como meme durante 2008. Essa é, sem dúvida alguma, o verdadeiro rosto do Smiley Dog, um cachorro fazendo pog. Então, com exceção da mão, já sabemos todos os assets que foram usados para criar a Smiley.jpg, porém ainda resta saber quem é o criador da imagem e da história. E é agora que as coisas ficam interessantes. Ninguém sabia quem era aquele anônimo do 4chan que criou a lenda do Smiley Dog, e todos achavam que ficaria por isso mesmo. Entretanto, mais de 10 anos depois, em 22 de outubro de 2019, o criador da história finalmente se revelou. Seu nome é Michael J. Lutz. Michael é um escritor e designer de narrativa, trabalhando em contos e jogos há vários anos. Na postagem que se declara o criador de O Curioso Caso de Smiley.jpg, Michael compartilha algumas informações interessantes sobre os bastidores da creepypasta. Michael diz que criou a história por volta dos seus 20 anos quando ainda estava na faculdade. Ele acompanhava muitas obras de terror nessa época, em especial creepypastas que lia na aba paranormal do 4chan. Ler essas histórias, junto de obras que já o inspiravam, lhe deram motivação para escrever sua própria creepypasta. Ele diz que já tinha a ideia da imagem de um cachorro sorridente em mente há um tempo, e achou que seria interessante fazer com que a imagem em si fizesse parte da trama, além de vender essa lenda como algo real. Compartilhar a história e a imagem fazia parte do enredo. Dessa forma, só de ver aquela imagem bizarra já era o suficiente para fazer o leitor participar da narrativa. E eu acho que é exatamente isso que faz a creepypasta do Smiley Dog ser tão genial, na minha opinião. É uma premissa simples que resume perfeitamente o que eram as creepypastas da velha guarda. Lendas facilmente compartilháveis e que às vezes seguia aquela ideia de compartilhe isso com 10 amigos para não ser amaldiçoado. Uma coisa que definitivamente não existe mais nos dias de hoje, consequentemente fazendo histórias como essa únicas. Michael também apresentou evidências que comprovam sua autoria, uma delas sendo a revelação de que JML, na realidade, se tratava de uma versão ficcional dele mesmo, J. Michael Lutz. Ele também mostra prints revelando que ele inicialmente compartilhou a história em seu Facebook e no site da sua faculdade em setembro de 2008, meses antes da thread do 4chan, então não há dúvidas de que ele realmente é o criador. Michael também confirmou que a imagem original que ele fez é a variante vermelha, e que até hoje ele tem todos os assets que foram usados para criar ela, posteriormente até confirmando que o Husky Pogger é sim a source original do cachorro, caso ainda tivesse dúvidas. Entretanto, Michael não tem interesse em revelar os outros assets utilizados, pois ele tem medo de enfrentar problemas jurídicos envolvendo alguns desses materiais.
Ele diz ter conhecimento de que há muitas pessoas em Hollywood que gostam de se aproveitar de conceitos e histórias sem autoria definida, farmando em cima dessas obras. Então ele prefere que o Smiley Dog continue nas mãos da comunidade de creepypastas. E mesmo que ele não mostre as sources utilizadas na composição da imagem, ele afirma que a internet já encontrou a maior parte delas, que são as imagens que eu mostrei pra você. A única que realmente falta é a mão. E Michael encerra esse assunto dizendo que só pretende revelar os assets por conta própria daqui uns 5 ou 10 anos. Descobrimos qual é a origem verdadeira da creepypasta, como ela foi feita e quem é o criador. Então, posso dizer caso encerrado? Bom, não exatamente, pois durante a pesquisa desse vídeo, enquanto lia comentários antigos do Reddit e do 4chan, eu me deparei com pessoas dizendo que viram a Smiley.jpg bem antes da creepypasta de 2008 e 2009. Usuários que, ainda no primeiro dia de vida da história, relatavam que aquela imagem era familiar e que eles já a viram em algum lugar. Será que na verdade o Smiley Dog é muito mais antigo do que pensávamos? Será que o Michael tá mentindo? Será que a variante vermelha também é só uma recriação? Eu juro que já ouvi essa história antes em algum lugar. Parece muito familiar. Parece algo que eu já ouvi anos atrás. A história sobre uma imagem de um sorriso ou algo do tipo, circulando pela internet com efeitos negativos, isso tá me incomodando pra caralho. OP, isso é uma copypasta antiga? Tipo, muito antiga? Pois é, perguntei não por causa da história, mas porque a imagem me parece familiar também. Tinha uma thread sobre isso, mas agora já se foi. A imagem postada lá era falsa, ou pelo menos não era original. Desde o nascimento da creepypasta, já haviam pessoas afirmando familiaridade com a imagem, dizendo que já viram algo muito parecido com ela antes. Além desses comentários, na mesma thread de janeiro de 2009, um usuário anônimo comentou isso. Uma série de informações sobre a Smiley.jpg. O problema é que muitos desses dados simplesmente não batem com as imagens que a gente conhece. A resolução é bem diferente e a data de origem do arquivo também. Setembro de 2002. É claro que esse randola poderia simplesmente estar fabricando mais material para enriquecer a lore da creepypasta, já que a própria história diz que a imagem existia desde os anos 90, mas apenas no universo da história, não é? Esses detalhes me deixaram intrigado e eu fui atrás de saber mais, se tinha mais gente falando a mesma coisa. E no Reddit eu encontrei mais relatos. Alguns usuários afirmam que já viram uma outra variação da imagem, ou nesse caso, a verdadeira imagem original, bem antes da creepypasta existir. Um usuário diz ter recebido um anexo chamado Smiley.dog em meados de 2001, quando ainda estava na escola. Outro usuário também diz ter visto o Smiley Dog original de um jeito bem específico, na textura do spray de um jogador aleatório do CS Source, por volta de 2004 a 2005. São muitas pessoas, em locais diferentes, dizendo a mesma coisa. Eu até penso na possibilidade desse pessoal só estar baitando mesmo. Mas ao mesmo tempo, convenhamos, é só a imagem de um cachorro com dentes humanos. Qualquer um poderia pensar em fazer isso. Talvez alguns aqui estejam falando a verdade. Aonde quero chegar é que existe a possibilidade, mesmo que pequena, de que o conceito do Smiley Dog seja mais antigo do que sua própria creepypasta. Não quero dizer que Michael mentiu sobre sua autoria, pelo contrário, é bem evidente que ele de fato escreveu a história, mas ao mesmo tempo ele não diz exatamente de onde tirou a ideia da imagem. A história diz que em meados de 2002, fóruns como Something Awful recebiam ataques de spam contendo a Smiley.jpg. E isso talvez não seja tão distante assim da nossa realidade, pois o Something Awful realmente era palco constante de raids, com usuários spamando imagens de todos os tipos só pra encher o saco, até mesmo influenciando o próprio 4chan no futuro. Então, imaginando esse cenário que você encontrava usuários spamando todo tipo de imagem, se depararia com fotos aleatórias, memes sem graça, ou até mesmo imagens assustadoras.
E se uma dessas imagens fosse uma simples montagem de um cachorro com um sorriso humano? E se Michael em algum momento da sua vida se deparou com essa imagem, mas depois se esqueceu dela? Porém, anos depois essa mesma ideia involuntariamente surgiu na sua mente, e assim ele criou a imagem usada na creepypasta do Smiley.jpg, onde Michael também colocaria detalhes de onde ele teve essa ideia, mesmo que de forma involuntária. Isso explicaria porque mesmo com a creepypasta do Smiley Dog surgindo em 2008, existem pessoas afirmando terem o visto antes, porque existiria um Smiley Dog primitivo, esquecido e perdido pelo tempo. Talvez, apenas talvez, a creepypasta de Smiley.jpg seja bem mais próxima da realidade do que pensávamos. Lá é dito que todas as imagens da criatura que circulam pela internet são apenas recriações da original, o que garante que aqui também não é a mesma coisa. Provavelmente, nunca veremos a verdadeira imagem que deu origem a isso tudo, perdida para sempre em fóruns de décadas atrás sem histórico de arquivos. Mas mesmo que o sorriso tenha se perdido, a alegria de espalhar a palavra sempre será eterna. E essa foi a minha investigação sobre a verdadeira origem dessa creepypasta tão icônica. Esse último segmento se trata mais de uma teoria minha sobre a possível origem obscura do Smiley Dog, uma suposta imagem que não dá para confirmar se realmente existiu, mas que preencheria lacunas importantes desse mistério. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, pois ele deu muito trabalho para pesquisar. Se puder me ajudar compartilhando esse vídeo ou me fazendo um pix, o futuro PC agradece. E se você gosta de mistérios antigos da internet, vale a pena conferir esse outro vídeo meu só falando sobre mistérios da internet dos anos 90, caso ainda não tenha visto. Dito tudo isso, obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Falou!